Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Boa noite. Separação, divórcio, pensão alimentícia, divisão de bens. Para conversar sobre este e outros assuntos, convidamos o Dr. Davi Castro. Ele que é advogado, especialista em direito de família. Dr. Davi, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Está no ar o programa Café com Leite com o apoio cultural das Drogarias Avenida. Drogarias Avenida, 25 anos de trabalho, atenção a seus clientes e parceiros, além de uma qualidade inigualável. Em comemoração aos seus 25 anos de sucesso, as Drogarias Avenida faz a promoção Bodas de Prata. A cada R$25 em compras, você ganha um cupom e vai participar do sorteio de 25 tablets e um Fiat Uno 0 km. Compre e concorra a esses lindos presentes. Drogarias Avenida, a direção certa de sua saúde. Doutor Davi, boa noite, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite, tive de muita alegria, viu? Leite, eu que agradeço pelo convite, estamos aqui para tirar as dúvidas dos nossos telespectadores e ajudar no que possível. Muito bem, a partir de agora estamos no ar no site programa cafécomleite.com.br, você pode também dirigir suas perguntas pelo telefone 3511-2146, mande sua pergunta aqui acerca de separação, direitos de pensão alimentícia, divórcio, enfim, tudo aquilo relacionado à relação conjugal. Doutor, vamos conversar um pouquinho aqui. Para falar sobre separação, se faz necessário primeiro saber, fazermos uma distinção, que é o sempre discutido aí no meio, o que é casamento e o que é união estável, né? Exatamente, Leite. O casamento civil é aquele que é realizado em cartório, a presença de um juiz de paz, onde os dois manifestam sua vontade de se casarem, certo? E que legalmente não estão impedidos para realizar este ato, entendeu? A união estável, não, a lei abriu essa exceção, a união estável, no sentido de regularizar muitas uniões que aconteciam e que não estavam dentro do parâmetro legal, porque a lei não tinha determinação para tal união. São aquelas uniões que ocorriam durante anos, com vida social do casal de forma contínua, certo? Mas legalmente aquilo ali não estava no papel, não estava legalizado. Então, a lei, a união estável veio para selar legalmente essa união. Essa união. Doutor, existe um prazo de convivência para que isso seja caracterizado, a união estável? A lei, ela não determina um prazo legal para isso, certo? Ela não determina prazo. São 15 anos, 20 anos? Não, a lei não determina. Ela vai pelas características dessa união, certo? O casal, ele tinha vida social ativa, teve filhos, certo? Os vizinhos tinham conhecimento dessa união, entendeu? Então, o casal, ele vai ter que juntar provas robustas, certo? Que teve essa união estável. Tá certo. Então, só o fato da convivência ali, desde que haja uma prova dessa convivência, que haja filho, que haja documentos testemunhais, né, provas testemunhais, isso já caracteriza, né? Isso aí já gera o direito. Exatamente. Das partes, já né? existe essa geração desse direito, certo? A partir do momento que você ingressa na justiça, uma ação de reconhecimento de união estável, certo? Para que legalmente aquela união passe a existir. Certo? E a partir daí você vai ter direito à pensão, você vai ter direito à partilha de bens que foi construído naquele período daquela união estável. Então eu não posso, por exemplo, em uma união estável, digamos, indireta, ou seja, ainda não configurada, no momento da ação judicial eu primeiro preciso ingressar para ver o reconhecimento da união estável. Exatamente. Para em seguida partir para os benefícios. No primeiro momento nós teremos que entrar com a ação de reconhecimento de união estável, certo? Para que essa união seja legalmente conhecida e assim o cônjuge ter acesso aos seus outros direitos, digamos assim, que seria pensão, seria, no caso,
Divisão a divisão dos né? bens, quem vai ficar com o quê, a guarda dos filhos e tudo isso. Muito bem. Doutor, dentro desse contexto, desses benefícios, porque na verdade, na separação, existindo bens, há benefício para as partes, né? A divisão, né? E a guarda de filhos, que é também um motivo, uma razão da caracterização da separação. Dentro nós partimos do casamento, né? Mas vamos agora, transcorreu essa fase do casamento, né? Da união. A fase do meu bem, né? A fase da união estável. Agora vamos aqui para a separação. Separação, hoje nós temos no contexto jurídico a separação consensual, né? E hoje o divórcio, não é isso? Exatamente. Qual é a distinção, doutor, entre esses dois? É importante salientar, Leite, que a separação ela pode ser litigiosa e consensual. Litigiosa quando há divergência entre os cônjuges em alguns pontos, certo? E consensual quando eles são consenso, é um consenso do casal todos os pontos que vai ser tratado naquela separação. Então, o que é que acontece? Quando você resolve se separar e está de comum acordo com o seu cônjuge sobre todos os termos daquela separação, você pode requerer isso em cartório, desde que você não tenha filhos menores. Por quê? Porque se houver a existência de filhos menores nessa relação, o Ministério Público terá que Tem interesse, que ter interesse. Ele vai ter que primar pelo interesse da criança. Então, o Ministério Público, quando há menores, é parte desse processo de separação. Obrigatoriamente. Certo? É porque eu misturei a pergunta, eu fiz, né, separação com divórcio, quando na verdade tem o mesmo fim, né? Mas na verdade a pergunta era destinada mesmo à separação consensual e à litigiosa, né? Então havendo filho, não se pode falar em separar, mesmo que o casal queira, não existe a parte. Não. Mesmo sendo consensual entre as partes, o processo em si não pode transcorrer da forma consensual. Vamos ver se eu me faço mais claro. É o seguinte: havendo filhos menores na relação, eu não vou poder dar entrada no meu divórcio no cartório, como a princípio seria mais fácil. Ou seja, eu vou ter que entrar com um processo judicial para poder efetivamente me divorciar. Por quê? Porque com a existência de filhos menores, como eu disse anteriormente, o Ministério Público tem interesse em primar pela criança. Sempre, primordialmente, o interesse é da criança, dos menores envolvidos nessa questão. Certo? Então, havendo filhos menores, a obrigação é do processo judicial. Certo? Não havendo filhos menores, o casal... Isso não necessariamente, só atrapalhando aí, não, mas a gente problema. vai bater nesse papo descontraído, mas é necessário para que o nosso telespectador participe também, né? Entenda. Com certeza. Veja só, isso implica dizer que o consensual ele também pode ser na esfera jurídica, né? A divisão ali entre cartório e jurídico é apenas uma mera formalidade por haver interesse do Ministério Público, não é isso? Exatamente. Então, havendo consenso a uma parte de interesse das partes, a coisa é mais simples, porém, através dos meios judiciais. Exatamente, Lúcio. Quando o casal está em consenso, certo? É interessante notar que ele facilmente vai poder ir a um cartório, certo? Do seu município, e junto com seu advogado, dar entrada no processo de divórcio. Como não há menor nessa suposta divórcio, no cartório mesmo vão ser resolvidos todos os problemas. Tem bens a partilhar? No cartório vai resolver, certo? Desde que esteja em consenso o casal. Se não houver esse consenso, nós vamos com um processo litigioso, que é aquele na justiça, mesmo não havendo filhos menores aí. Por quê? Porque se não há consenso entre as partes, o Estado vai ter que intervir nessa relação para poder decidir quem vai ficar com o quê. Doutor, digamos assim, há uma separação consensual, não tem filhos menores, nós buscamos os cartórios, o cartório, para fazer essa separação. Mas acontece que, por ocasião da divisão dos bens, uma das partes se sentiu incomodada
e não aceitou aquela divisão. O cartório conclui o processo? Não, de forma nenhuma. Como dito, eles têm que estar em consenso. Tem que haver uma decisão do casal formada. E na hora da formalidade no cartório, eles estão acompanhados dos seus advogados ou de um advogado só, desde que também haja uma concordância nesse sentido. O mesmo advogado pode nos acompanhar ou cada um vai fazer questão de ter o seu próprio advogado, de ter o seu auxílio jurídico. Então, o cartório ele só vai poder finalizar esse processo desde que haja acordo. Se naquele momento está tudo pronto, mas o cônjuge diz, não, eu não quero mais, então não vai haver mais esse processo. Esse processo é enviado do cartório diretamente para o Poder Judiciário? Não. Ou as partes iniciam um novo? Se encerra? Se não houver, você me pergunta se não houver o consenso, não é Exato, isso? é. Não, eles já vão ter que buscar a justiça. Eles, cada um com seu advogado, vão dar entrada no seu processo judicial, para que haja o seu divórcio. Estamos conversando aqui com o doutor Davi Castro, ele que é advogado especialista em direito de família. Estamos conversando aqui sobre temas importantes. E, doutor, muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores aqui e na nossa internet do programa, no site programacafécomleite.com.br. Pode continuar interagindo que no segundo bloco nós conversaremos aqui, faremos sua pergunta. Mas eu quero mandar um abraço para o meu amigo Edinaldo da Bahia Ferros, que está nos assistindo nesse momento, e para a Cláudia lá da Cefaz, também, que não perde o programa Café com Leite. E lembrando que nós estamos com o apoio cultural das Drogarias Avenida. Nos 25 anos das Drogarias Avenida, quem ganha o presente é você, onde nas compras à vista ou no cartão Avenida Card, no valor de R$ 25,00, em quaisquer das lojas Drogarias Avenida, você concorre a um carro 0 km e a 25 tablets. Consulte o regulamento no site drogariasavenida.com.br. Drogarias Avenida, o caminho certo da sua saúde. Também com apoio cultural do Laboratório Santé. Laboratório Santé, um novo conceito em análises clínicas na região do Cariri. Com equipamentos novos e profissionais experientes, o Laboratório Santé acredita e investe no atendimento diferenciado, proporcionando entrega de resultados no mesmo dia. Atendemos particular e pelos convênios CACI, CAFAS, CAMED, Plano Paz, ISEC e planos funerários. Venha conhecer o Laboratório Santé e faça gratuitamente seu cartão Fidelidade, ganhando assim descontos especiais. Laboratório Santé, sua confiança, nossa prioridade. E ele fica na rua Padre Cícero, 833, no centro, aqui em Juazeiro do Norte. O telefone 3587-1337. Não podemos esquecer também da Crajo Diesel. Quero falar da retífica de motores Crajo Diesel. Essa que apoia o programa Café com Leite. Você encontra serviços eletrônicos de unidade injetora, recuperação de módulos, além de serviços em bombas injetoras, retífica e turbinagem em veículos utilitários nacionais e importados. Crajo Diesel, peças e motores. Fica na rua Maria Aurora, número 30, no bairro Triângulo, aqui em Juazeiro do Norte. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural e já já nós voltamos no segundo bloco do programa Café com Leite. Estamos de volta com o programa Café com Leite, aqui com o doutor Davi Castro, ele que é advogado especialista em direito de família, discutindo aí você que tem direito à pensão ou que tem a obrigação de pagá-la, você que não tem uma convivência mais pacífica com o seu cônjuge, seus direitos e deveres, suas obrigações, por ocasião dessa separação, né? Mas eu queria lembrar ainda que você pode interagir com a gente no site programacafécomleite.com.br e também pelo telefone 3511-2146. Doutor Davi, muitas ligações aqui já, viu muitas perguntas dos nossos internautas e dos nossos telespectadores, mas antes de ir a essas perguntas, faço questão de lhe servir um cafezinho, porque eu costumo dizer aos meus convidados aqui,
que no programa do Jô Soares, ninguém sabe o que tem naquela... Ô, rapaz, não tem jeito. Programa ao vivo é assim, ó, câmera. Molhei aqui, derramei o cafezinho aqui, mas não tem problema. No programa do Jô Soares, ninguém sabe o que tem naquela caneca. Mas aqui é um cafezinho gostoso, que eu quero lhe convidar a saborear nosso cafezinho aqui. Então a gente inicia esse novo bloco, né? Tem uma perguntinha aqui, olha. Existe algum prazo para se requerer judicialmente o divórcio? É muito importante essa pergunta, porque hoje é motivo de grande dúvida entre a população. O que acontecia é que antigamente, você primeiramente entrava com o pedido de separação judicial. Após separado judicialmente, você teria que aguardar o prazo de 2 anos para poder requerer o divórcio. E aí sim, você estaria divorciado. Hoje, isso não ocorre mais. A pessoa já pode requerer, o cônjuge, ele já pode requerer diretamente o seu divórcio, sem esperar mais esse prazo. Ou seja, hoje, estando insatisfeito com a minha relação conjugal, com a minha vida conjugal, eu posso, diretamente na justiça, requerer o meu divórcio, sem prazo. No bloco anterior, nós discutimos essa questão da separação consensual e da litigiosa. Necessariamente a contratação de um profissional de direito, de um advogado, para acompanhar esses processos em ambas as fases, não, no consensual ou no litigioso? A lei determina que sim. A lei diz que no divórcio consensual, mesmo em cartório, é necessária a presença de um advogado. Que o advogado está ali para garantir que os direitos dos dois cônjuges serão respeitados, certo? Por isso que naquele momento eu expliquei que tanto eu posso ter um advogado para os dois, como pode ser um advogado para cada um, porque cada um vai defender o interesse dos seus clientes. No processo judicial, aquele que você tem que dar entrada na justiça, existe sim a obrigatória de um advogado. Caso os cônjuges não tenham direito, não tenham condições financeiras, pode procurar a Defensoria Pública do seu município, que com certeza os defensores irão atuar nesse processo. Quero inclusive mandar um abraço para o meu amigo Dr. Rafael, defensor público, coordenador aqui da Defensoria Pública de Juazeiro do Norte, que esteve aqui abrilhantando o nosso programa, trazendo informações importantíssimas para a sociedade, para o nosso telespectador, acerca dos direitos do cidadão, na busca dos seus direitos diante da Defensoria, ou através da Defensoria Pública, né? Lembrando que no próximo programa, na próxima terça-feira, o doutor Germano, promotor público, vai estar aqui com a gente, conversando, trazendo informação para você, informações importantes a respeito dos trabalhos desenvolvidos pela Promotoria Pública aqui na região do Cariri. Mas as perguntas aqui não param de chegar. Eu quero mandar um abraço aqui para Rubens, lá na cidade de Quixeramobim, que está nos assistindo nesse momento. Amarílio Filho, lá em Fortaleza, também ligado no programa Café com Leite. Muito obrigado pela audiência. Jobson, aqui do bairro Tiradentes, doutor, pergunta: eu pago pensão alimentícia, meu filho já tem 18 anos. Sou obrigado a pagar a pensão mesmo assim? Primeiro, gostaria de agradecer aos nossos telespectadores por estarem interagindo no programa. Espero que a gente possa ajudá-los e tirar algumas dúvidas. Jobson, aqui do bairro Tiradentes, aqui de Juazeiro do Norte. Esse tema, Leite, ele é muito controvertido, certo? O que é que acontece? A lei determina que a pensão ela deve ser paga aos filhos, certo? Até completar a maioridade. Ocorre que existe no mundo jurídico, digamos assim, algumas decisões obrigando os pais a continuarem com essa pensão se os filhos estudam e têm necessidade dessa pensão. Suponhamos, numa situação hipotética, que eu tenha o meu filho que continua na faculdade, completou os 18 anos, entrou na faculdade, certo? E não tem condições de sustentar. Suponhamos ainda nessa situação que ele faça uma faculdade de medicina que ocupa os seus 2 turnos. Então, ele não tem condições de se manter. Então, o pai, de acordo, repito, com algumas decisões nos tribunais do nosso país, tem entendido que sim, que o pai, obrigatoriamente, deve continuar pagando a pensão. O que eu lhe aconselho? Procure os seus direitos, procure um advogado, a Defensoria Pública,
E, judicialmente, a justiça vai ver o que é melhor para o seu filho e para o senhor. Muito bem, decisões apenas jurisprudenciais, nada de lei que acoberte isso? Não. Mas aí tem uma pergunta aqui do Henrique, lá de Barbalha, também está nos assistindo, e ele quer saber se esse cidadão casar, essa moça, ele paga uma obrigação, ele paga a pensão a uma filha de 19 anos, está dentro da mesma resposta. Porém, ela vai casar, ele está obrigado a continuar pagando a pensão? Leite, é muito complicado a gente responder, porque cada caso é um caso, cada caso vai ter sua análise jurídica, o juiz vai ter que analisar esse caso, entendeu? Mas no meu entender, se eu casei, entendeu? É muito complicado, porque eu posso casar, certo? Meu marido vai me ajudar e eu continuo estudando, certo? Então eu acho que aconselho o telespectador que está com essa dúvida procurar a justiça, entendeu? Que ninguém melhor do que ela para decidir sobre isso. Mas eu queria até reforçar, doutor, porque também advogo, não na área de família, mas eu entendo o seguinte, que esse direito dela, ele se extingue, no meu ponto de vista. Não milito na área de família e tal, mas eu entendo que se extingue a partir do princípio de que ela terá uma independência financeira, ou dela própria, ou através do seu cônjuge. Né? Inclusive, eu concordo com você. Eu concordo com você que deva haver a extinção desse direito, porque, efetivamente, ela não depende mais do pai. Ela é casada, certo? E não depende mais do pai para isso. Mas eu não posso aqui afirmar que a decisão judicial vai ser essa. Certo. Porque aí eu estaria saindo da minha função. Nós precisamos... eu diria ao nosso amigo Henrique, aqui de Barbalha, que, nesse caso aí, no meu ponto de vista, né, eu creio que não cabe, porém, se a dúvida existir, né, cabe a ele recorrer aos meios judiciais, não resta dúvida, para sanar essa dúvida dele, né? Beto, vamos ver aqui, Miguel do bairro Socorro, casei em São Paulo e minha mulher desapareceu. Vim morar em Juazeiro e não tenho contato com ela. O que devo fazer para me divorciar? Aí é complicado, né? Divorciar de quem? De uma pessoa que está fora do âmbito. Divorciar de quem está perto, de quem você convive, já não é tão fácil. De quem você não sabe nem onde tem, nem onde está, eu acredito que seja bem mais difícil. Mas eu aconselho a você procurar a justiça, seu advogado, porque existem meios, de a justiça tentar ajudar. Eu creio que primeiro aí, doutor, tem que haver aí um processo para configurar a ausência dessa senhora, né? Por caracterizar de fato, ou seja, através de tido como um lugar incerto e não sabido, né? Caracterizar. Ela vai ser... Até uma possível morte dela, um óbito, né? Ela vai ser citada por edital. Vão ter alguns procedimentos. Ela vai ser citada por edital. Caso não venha comparecer, certo? Vai ter que se buscar provas para a ausência dela, se houve morte, se está desaparecida, coisas desse tipo. Então, por isso que existe sim a possibilidade do divórcio, de você procurar seu divórcio, mas nesse caso, claro, inexiste a possibilidade do divórcio consensual, procure a justiça, e aí sim, num processo judicial, o senhor vai ter direito a se divorciar. Eu até diria o seguinte, que se ele conseguir provar nos meios judiciais, através de publicações de editais, onde ele residiu por um determinado tempo em São Paulo, naquela região onde ele conseguir provar o desaparecimento dela como um todo, ela pode ser considerada morta. Consequentemente, ele deixa de se divorciar e passa a ser um viúvo. Né? É uma hipótese. Claro, né? Que tudo isso vai depender do lapso temporal. Exato. E é uma linha de raciocínio. Né? Qual é a situação que ela desapareceu, certo? E com certeza... É uma linha de raciocínio. Não, né? com certeza é uma linha de raciocínio. Se ela estiver desaparecida, a lei determina um prazo para isso, para ser declarada morta. Primeiro ser declarada ausente, depois ser declarada morta. Então, existe um lapso temporal para isso. Mas existe sim a possibilidade, eu acho que a dúvida principal dele é essa, existe sim a possibilidade do divórcio, certo? Basta que ele procure os meios judiciais para isso. Vamos aqui a mais uma pergunta aqui de Cícera, aqui do bairro Socorro. Quero dar um abraço
para os nossos telespectadores do bairro Socorro, que estão sempre ligados no programa Café com Leite, sempre interagindo com a gente aqui. Estou separado há 4 anos, não dividimos nenhum bem na época. Tenho direito algum hoje se recorrer à justiça? Sim. Socorro, é importante a gente agora fazer uma distinção entre os tipos de comunhão de bem na relação conjugal. A comunhão do bem, porque toda a divisão de bem vai ser determinada pela comunhão de bens que eu escolhi para fazer para que existisse na minha relação conjugal. É uma comunhão total de bens? É uma comunhão parcial? Ou não existe comunhão de bens? Ou seja, o que é importante vermos é que a comunhão total significa que após casados, todos os bens que eram do cônjuge varão e da cônjuge varoa serão do casal, passam a ser do casal se existir uma comunhão total de bens. A comunhão escolhida foi a comunhão parcial de bens, os bens que farão parte dos bens do casal são aqueles constituídos durante a vida matrimonial. Ou seja, se esse bem que hoje pertence ao cônjuge, ao esposo, foi adquirido na constância do casamento, com certeza ela terá direito. Dependendo, né? Claro, do regime de casamento dela. Se for uma comunhão total, ela terá direito de toda forma. Certo? Ela terá pleno direito. Ou seja, desde que esse bem tenha sido adquirido antes do casamento. Não. Na comunhão total de bens, todos os bens dos cônjuges passarão a compor o patrimônio do casal, independente de ter sido constituído antes ou depois. Na comunhão total de bens, repito. Na comunhão parcial, ela só vai compor o que foi constituído na constância do casamento. Sendo até repetitivo. Constituído na constância. O que eu construí na constância do meu casamento, certo? Comporá a partilha. Comporá, desculpa, os bens do casal. Certo? Comporá os bens do casal. Mesmo exatamente. Que ela esteja separada há 4 anos, quer dizer, mas não houve de fato. Certo. Nem de direito é importante a gente saber, no caso da Socorro, se essa separação ela foi feita judicialmente, certo? Ou só de corpos. Ou só de corpos, entendeu? Só separação de fatos. Por quê? Se ainda não houve nenhuma busca judicial, busca que eu digo no seu direito, de buscar o seu direito na justiça, de separar, ela vai fazer essa partilha de bens agora nesse momento, certo? Se já houve a separação, acredito eu que nessa separação tenha havido a partilha, a não ser que tenha sido omitido neste momento que existe bens do casal, certo? Que eu acho muito improvável, porque hoje todos os bens são registrados em cartório, tanto bem móveis como imóveis, tudo no nome do casal. Mas pensando nessa possibilidade de não haver bens do casal, ou então ter sido omitido na época dessa separação, se ela existiu de direito, repito, entendeu? Se ela existiu de direito nessa época, a dona Socorro ela não vai mais poder contestar, a não ser na ação de divórcio agora, entendeu? Ela pode, na ação de divórcio, reivindicar seus direitos. Se ela não se separou, se ela só se separou de fato, certo? Ela busca a justiça para procurar o seu divórcio. Muito bem. Doutor, nós temos aqui algumas perguntas também dos nossos internautas. Eu vou fazer essa mistura aqui para a gente... Certo. Mas tem um cidadão aqui que pergunta: ganho apenas um salário mínimo, tenho 2 filhos. Um com cada, deixa-me ver aqui, um com cada companheira. E sou separado. Quanto devo pagar de pensão a cada, né? Um internauta pergunta, ele ganha um salário mínimo, tem 2 filhos com 2 mulheres diferentes. E hoje é separado. Já está atrás da terceira, pelo amor de Deus. Calma, que vem, né? Mais uma pensão por aí, mais uma pensão por aí, né? Enquanto isso, eu vou servindo aqui um cafezinho para o doutor Rafael. Desculpe, doutor Rafael, é porque o doutor Rafael, a semana passada aqui, a doutor Davi aqui, eu vou servir um cafezinho aqui. Sem problema. Então, vejamos, esse é outro ponto importante. A pensão, ela não tem um valor fixado em lei. A lei não determina um valor. A pensão é dada através de um binômio: possibilidade e necessidade. A possibilidade de quem alimenta e a necessidade de quem será alimentado. Certo, Leite? Certo. Então, a justiça sempre vai ter que analisar os 2 lados. Certo?
quem alimenta, que no caso os pais, ao alimentando, que no caso os filhos menores, certo? No caso, ele só ganha um salário mínimo, certo? E tem 2 filhos, cada um com uma companheira diferente. Então a justiça terá que analisar, certo? A real possibilidade dele e a necessidade das crianças. O que é certo é que ele não pode deixar de pagar essa pensão. Né? O valor, não existe valor fixo, repito, o valor será determinado no processo judicial. O promotor de justiça, junto com a juíza, ou o juiz, desculpa, ele irá decidir qual valor, entendeu? Certo, um valor justo para que haja esse pagamento dessa pensão. E que o cônjuge, que o esposo, no caso o cidadão aqui, ele consiga provar que ele precisa também se manter, né? Lembrando também que, inclusive, quem é que tem direito à pensão? Só os filhos? Inclusive, vamos aqui só voltando um pouquinho, Leite, desculpe, não seria, digamos, não seria justo, falando, justamente, na justiça, a justiça tolir o direito de um e razão do outro, entendeu? Ou seja, o pai que não pode alimentar com aquele tanto, que não pode pagar uma pensão tão alta, ele não pode ter o seu próprio sustento prejudicado, certo? Ele não pode deixar de pagar a pensão, mas não pode ter o seu próprio sustento prejudicado, certo? Ou seja, mais uma vez repito, a justiça vai ter que dosar isso, a necessidade e a possibilidade. Certo? De quem paga. Quanto à pergunta que você me fez, quem tem direito à pensão? Quem provar que tem, certo? O cônjuge tem direito à pensão? Tem. O cônjuge tem direito à pensão, desde que prove que esse seu direito ele persiste. Os filhos menores têm direito à pensão? Tem. Os filhos menores têm direito à pensão. Os filhos maiores têm direito à pensão? Tem. Desde que provem que esse direito persiste. Como assim? Um cônjuge, eu gosto sempre de explicar com exemplos. Então vamos para mais uma situação. Fica fácil o entendimento. Exatamente. Vamos para mais uma situação hipotética. Um casamento, certo? Um cônjuge, um marido muito rico, certo? E disse à sua mulher: não trabalhe que eu lhe sustento de tudo. Certo? Então, durante a constância do casamento, essa senhora nunca trabalhou. Ela não tem experiência profissional, ela não trabalhou, ela não tem experiência profissional e ela não sabe, após separada, como irá se sustentar. Entendeu? Então, a justiça pode entender que o marido, sim, deve uma pensão a ela até o momento que ela consiga sustentar-se. Certo? Até o momento que ela consiga um emprego, até o momento que ela possa ela mesma se sustentar. Exatamente. Mas se o marido for rico, ela não vai querer trabalhar não, viu? Porque a pensãozinha vai dar para Com certeza, a gente vê muito isso. Doutor, nosso tempo está passando aqui, mas nós ainda temos tempo. As perguntas são imensas. Olha aqui, mais um internauta pergunta. São 2 perguntas aqui. Olha. Quais os casos em que a guarda do filho é dada ao pai? E quando há uma união estável, em caso de separação, como é feita a partilha dos bens? As perguntas dos nossos internautas. Certo. Vamos primeiro para a união estável, que a gente já falou. Então, o que é que vai acontecer na união estável? Você vai ter que dar entrada no seu processo de reconhecimento de união estável e, comprovado a existência dessa união estável, você vai entrar com o processo de dissolução da união estável. Essa união estável, comprovadamente que existiu, ela vai ser dissolvida e aí sim haverá a partilha dos bens. Certo? Então, a gente pode notar que serão duas partes do processo. Primeiro, a parte de reconhecimento da união estável, onde cada um vai provar da sua maneira que existiu ou não essa união estável, certo? E depois a dissolução da união estável. Claro, esses bens eles vão ser partilhados? Vão, mas eles vão ter que ser comprovados que foram constituídos na constância do casamento. Certo, Leite? Certo. Então, nesse momento, a justiça vai averiguar esses bens, quando surgiram, em que momento surgiu, entendeu? Uma série de fatores. Exatamente. Que vai... E aí haverá a partilha de bens nesse momento da dissolução da união estável. Certo.
E essa foi a nossa segunda pergunta. Acho aqui, que ficou faltando a gente falar da guarda, né? A guarda, né? Vamos ver aqui, a guarda é... A uma união está em caso da guarda do filho, quando é que é dada ao pai, né? Como eu já afirmei anteriormente, sempre a justiça vai primar pelo direito da criança. Sempre. A criança, ela sempre vai ser resguardada judicialmente. Então, hoje não existe mais aquela máxima que a guarda da criança é sempre da mãe. Não. A justiça vai buscar pelo melhor interesse da criança. O que é melhor para a criança nesse momento? Estar com a mãe ou estar com o pai? Certo, Leite? Por quê? Porque verificou-se que há casos e casos. Às vezes a mãe é responsável, às vezes a mãe tem interesse de cuidar do filho e vai fazer esse papel como ninguém, como só uma mãe pode fazer. Mas existem casos que, como a gente vê diariamente nas notícias, certo? Nos telejornais, que as mães deixam seus filhos, abandonam, deixam em casa, a gente vê aí deixar dentro de carro, no sol quente. Então, será que essa mãe tem condição de ter a guarda desse filho? Será que esse pai vai ter condição de ter a guarda desse filho? Então, a justiça, mais uma vez, primando pelo bem da criança, pelo melhor contexto para a criança, vai escolher se ela vai ficar com o pai, se ela vai ficar com a mãe, ou se essa guarda vai ser compartilhada. E as provas virão no processo. Fundamentais, né? Nesse processo, claro. Hoje em dia, se o casal se separar consensualmente, eu acho até melhor, falando para a criança nesse momento, eu acho até melhor que a guarda seja compartilhada. Certo? Porque a criança ser tolhida o seu direito de conviver ou com o pai ou com a mãe, por que se foi gerado pelos dois? Compartilhado, desde ser consensual. Exatamente, há o compartilhamento dessa guarda, certo? Uma semana com o pai, uma semana com a mãe, desde que não prejudique, claro, a criança, certo? Se vão morar em cidades separadas, não há como existir essa guarda compartilhada, mas eu acrescento ainda a minha opinião que vamos sempre pensar no bem das crianças, porque elas não têm culpa se o casamento deu certo ou se o casamento não deu certo. Perfeitamente. Estamos conversando aqui com o doutor Davi Castro, ele que é advogado especialista em direito de família. Quero mandar um abraço aqui para a Regiane, que está nos assistindo aqui pela internet, a Vicente, aqui no bairro do Horto, a Cristiane e também aqui, veja só, a Aline, ligados aqui no programa através da internet, no site Programa Café com Leite. Muito obrigado pela audiência. Mais perguntas aqui dos nossos telespectadores, mas aqui vamos a um rápido intervalo de apoio cultural das Drogarias Avenida. Nos 25 anos das Drogarias Avenida, quem ganha o presente é você, onde nas compras à vista ou no cartão Avenida Card, no valor de R$ 25,00, em quaisquer lojas da Drogarias Avenida, você concorre a um carro 0 km e a 25 tablets. Consulte o regulamento no site drogariasavenida.com.br. Drogarias Avenidas, o caminho certo da sua saúde. Quero falar também do Laboratório Santé. Um novo conceito em análises clínicas na região do Cariri, com equipamentos novos e profissionais experientes. O Laboratório Santé acredita e investe no atendimento diferenciado, proporcionando entrega de resultados no mesmo dia. Atendendo particular e pelos convênios CACI, CAFAS, CAMED, Plano Paz e SEC e planos funerários, venha conhecer o Laboratório Santé e faça gratuitamente o seu cartão Fidelidade, ganhando descontos especiais. Laboratório Santé, sua confiança, nossa prioridade. Fica na Rua Padre Cícero, 833, no centro de Juazeiro do Norte, com o telefone 3587-1337. Quero falar também da Craju Diesel. Craju Diesel, retífica de motores, que apoia o programa Café com Leite. Na Craju Diesel você encontra serviços eletrônicos de unidades injetoras, recuperação de módulos, além de serviços em bombas injetoras, retíficas e turbinas, em veículos utilitários nacionais e importados. Craju Diesel, peças e motores. Fica na Rua Maria Aurora, número 30, no bairro Triângulo, aqui em Juazeiro do Norte.
Telefone 3571-2694. Eu quero mandar um abraço aqui também para os nossos telespectadores que estão ligados no programa Café com Leite. Já já nós voltamos com essas perguntas. Enquanto isso, vamos tomar um cafezinho, né, doutor? Café com Leite, rápido apoio cultural, já já nós voltamos. Estamos de volta com o programa Café com Leite, nesse terceiro bloco, saboreando aqui um cafezinho gostoso, como eu disse, doutor. Lá no Jô Soares, você não sabe o que é que tem naquela caneca, né? A curiosidade ainda reina depois de tantos anos, mas aqui é um cafezinho saboroso, e vem aqui pra gente, aqui para os nossos convidados, novinho. Estamos de volta aí com o doutor Davi Castro, ele que é advogado. Seu escritório é no Crato, doutor? Exato. Crato. Meu escritório ele funciona no Crato, na rua Tristão Gonçalves, 603. 603, né? Há outras áreas, além do direito de família? Sim, eu tenho uma sócia, a doutora Amanda, e a gente divide algumas áreas. Muito bem. Doutora Amanda também na área de família ou tem algum Não. Não, né? Mas diga quais são as áreas que você explora aí, né? Porque de repente nosso internauta está ligado aqui no doutor Davi, quem sabe, A gente né? trabalha com direito administrativo, previdenciário, trabalhista e civil. Possível, né? Muito bem. Estamos conversando com o doutor Davi, ele que tem um escritório aqui no Crato, é especialista em direito de família, direito eleitoral, doutor. O senhor não falou em direito eleitoral, nesse período, né? A gente está trabalhando com o eleitoral. Estou trabalhando com o eleitoral em alguns municípios. Muito bem, tá certo. Quero mandar um abraço para o doutor Paulo, que já participou do nosso programa aqui, falando sobre os direitos e deveres nos planos de saúde, né? Dos direitos e deveres do cidadão nos planos de saúde. Quero mandar um abraço para ele, está sempre ligado no programa Café com Leite. Quero mandar um abraço aqui, doutor. As perguntas não param de chegar, viu? Estamos no final do programa, mas temos muitas perguntas aqui, olha lá. Não tenho, o Ricardo aqui do bairro Romeirão pergunta, não tenho carteira assinada e tenho 3 filhos, não posso pagar pensão. Mesmo assim, sou obrigado a pagar? Ricardo, a sua situação ela é mais complexa. Como eu disse, a justiça vai ter que analisar a sua situação. Mas ele não trabalha, ele não ganha nada. Ele não trabalha. Então, o que é que a lei determina? Se os seus pais têm renda, eles vão ser obrigados a pagar a pensão dos seus filhos. O que a gente não pode é prejudicar a né? criança. O que não se pode é prejudicar a criança. Isso quer dizer o seguinte, se ele não trabalha, se ele não tem nenhuma renda, e se ele tiver uma renda não comprovada? Suponhamos que ele seja autônomo. Autônomo. Se a esposa, a ex-esposa dele, comprovar essa renda como autônomo, certo? A renda vai ser dele. Se não houver como comprovar essa renda dele, certo? Existe a possibilidade dos avós arcarem com essa responsabilidade. Isso quer dizer que os avós também são obrigados à pensão alimentícia, no caso do pai não sendo? A prestar a pensão alimentícia. Doutor, é importante essa pergunta, veja só, a mulher, o homem pode reivindicar pensão alimentícia? Sim. Existem decisões judiciais nesse sentido. Inclusive... Tem previsão no CPC, no Código de Processo Civil também? Porque o código, o que a lei determina, é que o cônjuge faça esse pagamento, sem determinar se é mulher ou homem. Se existir comprovadamente a necessidade desse pagamento dessa pensão, um ou outro vai ter que fazer o pagamento. E voltando aí para os avós, no caso aqui do nosso amigo Ricardo, aqui do bairro Romeirão, o filho dele pode reivindicar direto do avô, se for o caso. Primeiramente, terá que se verificar se o pai não tem condições de prestar alimentos. Sendo comprovado que não há, pode reivindicar direto. Os avós podem ser reivindicados. E os avós não tendo condições, vamos trabalhar. Vamos trabalhar para pagar essa pensão. Se não tiver, vamos pagar a pensão aí, viu, Ricardão? Vamos lá aqui, Felipe. O Felipe aqui do bairro Pirajá pergunta, diz que não entendeu o que é a divisão total e parcial de bens. Deixa eu tentar me fazer mais claro. A divisão total, a comunhão, mesma coisa de divisão total de bens, é quando todos os bens, antes ou posterior ao casamento, irão compor os bens do matrimônio, certo? Então, mais um exemplo. Eu vou me casar, tenho um terreno no meu nome, uma casa, um carro, e vou fazer esse casamento, vou realizar esse casamento.
A partir desse momento, se eu escolhi a comunhão total de bens, esse meu imóvel, esse meu carro, certo? Esse meu terreno passará a compor os bens do matrimônio, os bens do casal, certo? A divisão parcial de bens é aquela quando os bens que comporão o matrimônio são aqueles constituídos durante o casamento, durante todo o período matrimonial, certo? Suponhamos que eu tenha aquele mesmo terreno, aquele mesmo imóvel, aquele mesmo carro que eu citei anteriormente. Se eu escolhi a divisão parcial de bens, e esse meu bem foi adquirido antes da constância do casamento, ele não comporá os bens matrimoniais, certo? Casei hoje, a partir de hoje, todos os bens adquiridos até o fim da minha relação conjugal comporão os bens do matrimônio, os bens do casal, que serão partilhados numa futura ação de divórcio. Aí, Felipe, sua resposta. Mais algumas. O Beto João Cabral faz uma pergunta aqui. O Henrique, aqui de Barbalha, faz mais uma pergunta. O Ramon, aqui da Betolândia, mais uma pergunta. O João, do bairro Tiradentes, e alguns internautas também, mais algumas perguntas, mas nós vamos ter que ficar devendo, viu? Nossos internautas aqui, vamos ver aqui. Os avós, a justiça prende os pais, por quê? Ora, não pagar a pensão tem que... Mesmo desempregado, minha mãe e avós, enfim, tem que pagar a pensão. Você acabou de responder aqui, os nossos internautas. Doutor, estamos chegando ao final do programa. Quero mandar um abraço aqui a todos os internautas que participaram do nosso programa aqui através do site programacafécomleite.com.br. Lembrando que você pode assistir todos os nossos programas que estão lá disponíveis no site programacafécomleite.com.br. Aos nossos telespectadores que participaram do nosso programa, interagindo, participando, fazendo as suas perguntas. Infelizmente, as perguntas não são respondidas todas em detrimento do tempo. Mas eu quero abraçar e agradecer o doutor Davi, que participa aqui do nosso programa. Suas informações com certeza foram enriquecedoras para o nosso telespectador. Mais uma vez, muito obrigado. Espero tê-lo aqui novamente para discutirmos estes e outros assuntos. Leide, eu que agradeço a oportunidade e a possibilidade de poder estar aqui nesse programa. Parabéns pelo programa, um programa bom, programa de nível, e você está de parabéns. Agradeço e obrigado aos telespectadores também. Muito obrigado, doutor Davi. Terça-feira estaremos de volta com o convidado doutor Germano, ele que é promotor público aqui na região do Cariri, que vem enriquecer, engrandecer o nosso programa Café com Leite. Com apoio cultural das Drogarias Avenidas, estaremos de volta na próxima terça-feira. Um abraço a todos e até lá.